E convidamos para a segunda palestra da manhã a senhora Carla Comelart Jardim, magnífica reitora do IFE Farroupilha, e os pró-reitores de Ensino, Pesquisa e Extensão, respectivamente, senhor Sidney Cruz Sobrinho, Arthur Franz e senhora Raquel, para comporem a mesa e proferirem a palestra. O PDI é a articulação Ensino, Pesquisa e Extensão no IFE Farroupilha. Cadê a Raquel? Bom, dando continuidade ao nosso trabalho, a ideia desse momento é uma mesa mesmo de conversa, sem muita formalidade, até porque todos somos da casa, né? Mas para que a gente possa pautar um pouco da ênfase do nosso PDI, né? Por isso a professora Carla vai presidir a mesa, resgatando um pouco essa dimensão para nós, as principais metas, envolvimentos, enfim, dando o tom, né, para que a gente possa construir harmonia esse ano. E aí nós convidamos, nesse momento, a Pró-Reitoria de Pesquisa, o professor Arthur, e a Pró-Reitoria de Extensão, a professora Raquel, que gentilmente se disponibilizaram a dialogar conosco, para começarmos a fortalecer ainda mais e construir ações bem mais específicas na integração ensino, pesquisa e extensão, né? A gente está sempre lembrando que é uma instituição nova e, como tal, no início precisa consolidar cada área, né? Eu acho que isso já está bem encaminhado, o que possibilita que a gente comece a avançar diálogos e a aprofundar essas ações. Então, a ideia é fazer um bate-papo rápido, né? A professora Carla, depois o Arthur e a Raquel, trazendo algumas ações. Eu pedi que eles pautassem algumas ações mais específicas que envolvem diretamente o ensino, o estágio, as ações internacionais, etc. Enfim, para a gente trazer esse norte e algumas propostas de encaminhamento e depois abrir para o diálogo para que vocês possam questionar a mesa, enfim, e a gente possa fazer o trabalho. Então, passo de imediato à professora Carla, reforçando o agradecimento aos colegas pela presença. Bom, então, mais uma vez, bom dia, colegas. Dizer para vocês da satisfação de estar podendo acompanhar a maior parte deste seminário e da alegria de ver, né, o quanto a cada ano a nossa comunidade acadêmica, e aqui em especial as pessoas que atuam mais diretamente, a assessoria, a gestão do ensino, né, o quanto novas pessoas se agregam e o quanto nós estamos conseguindo, né, de uma maneira ou de outra, nos tornarmos efetivamente uma instituição. Ontem, até a hora que me despedi da Nilva, ontem à noite, ela me disse uma coisa que eu achei bem interessante, que quero compartilhar com vocês, que ela foi embora de Santa Maria, do Instituto Federal Farroupilha, extremamente satisfeita, porque ela sentiu aqui algo que ela não sente em muitos lugares, que é uma energia muito positiva, né? E a gente sabe que isso não é algo que a gente possa fazer de conta, né? Que se essa energia ela existe,
ela se dá de forma verdadeira. Então, e evidentemente que essa energia positiva só pode resultar em um trabalho de muita qualidade para a sociedade, né, que é a quem nós devemos a responsabilidade do nosso trabalho. Então, como o Sidney falou, a ideia aqui não é, nós não vamos fazer, eu não vou fazer uma palestra, né, nós vamos simplesmente fazer uma conversa sobre, né, o nosso PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal Farroupilha, estabelecido para o quinquênio 2014 e 2018, né, e a articulação do ensino, da pesquisa e da extensão dentro desse PDI, né, que, diga-se de passagem, também está atrelado àquilo que cria os institutos federais, né, que é a Lei 11.892. Então, essa tão falada e tão sonhada indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, é o que vai pautar aqui a nossa conversa. Nós sabemos, né, que esse PDI que a gente está tratando, ele foi estabelecido de forma participativa, coletiva e democrática, né, e que ele tem os olhares da nossa comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, né? E isso foi um processo longo, de mais de um ano, e que traz alguns elementos que eu acho importante a gente pautar aqui, antes das pró-reitorias abordarem ações mais específicas. A primeira delas é a nossa missão, porque essa articulação ela está prevista na missão institucional, né? O que diz a missão do Instituto Federal Farroupilha? Que nós somos, porque a missão é o que hoje somos, promotores da educação profissional, científica e tecnológica pública, por meio do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação integral do cidadão e no desenvolvimento sustentável. Então, portanto, no cerne da nossa missão está essa indissociabilidade. A nossa visão, ou seja, o que nós queremos ser lá em 2018, quando a vigência desse PDI for conclusa, ela traz algo que se relaciona com a história institucional, que é ser excelência na formação de técnicos de nível médio, né? E isso é algo que fazemos há 60 anos, e que se insere dentro do Instituto Federal Farroupilha, mas ela nos desafia quando ela traz, né, dentro dessa própria visão, que nós seremos excelência também na formação de professores para a educação básica e em inovação e extensão tecnológica. Portanto, tanto a nossa missão quanto a nossa visão, elas trazem explicitamente, não está nem na entrelinha, essa articulação ensino, pesquisa e extensão. Então, o que é a inovação posta na nossa missão, senão o produto da pesquisa? A inovação não cai do céu. A inovação ela é o produto de um processo de pesquisa, né? E o que é essa extensão tecnológica que nós pretendemos ser excelência, senão o caminho de devolução deste produto à sociedade? E da mesma forma que pesquisa e que extensão devem ser feitas, senão aquelas que nascem da nossa essência, que são os processos educacionais que acontecem na sala de aula, no laboratório, no ginásio de esportes, em todos os espaços institucionais, né? Quando eu falo de processos educacionais, eu falo exatamente daquilo que é a nossa principal função, né? Nenhum instituto federal foi estabelecido para ser um centro de pesquisa. Nenhum instituto federal dos 38 foi criado para ser uma agência de assistência técnica e extensão rural. Na estrutura pública federal, existem outras instâncias que têm que dar conta dessas institucionalidades. Os institutos federais eles foram concebidos para a oferta de educação profissional e tecnológica. Acrescidos a isso, a formação de professores em todos os seus níveis e modalidades. Portanto, pesquisa e extensão são instrumentos, são ferramentas para que a nossa essência possa efetivamente se consolidar. Aqui.
O nosso PDI, acho que foi tu que falou ontem, né, Sidney? Ele traz muito claramente qual é a concepção de homem, qual é a concepção de sociedade, qual é a concepção de educação e, mais especificamente, qual é a concepção de educação profissional e tecnológica que o Instituto Federal tem como base de sustentação para todos esses processos. E eu acho importante trazer, e aí eu pensei lá do PDI, só são parágrafos pequeninhos, né, para a gente se lembrar. O nosso PDI ele traz que a nossa concepção de educação fundamenta-se na importância de uma formação ética, política e estética, capaz de combater todas as ações reforçadoras da opressão de uns sobre os outros e de degradar a relação do ser humano com o próprio ser humano e com a natureza. Portanto, quando a gente tem no nosso PDI que a nossa concepção de educação ela tem que combater a opressão, isso implica dizer que a nossa prática na sala de aula não pode ser opressiva. Que a pesquisa e a extensão que nós fazemos, elas não podem estar a serviço da dominação. E como é que a gente faz isso, né? Porque a minha ideia, ao final, é deixar algumas perguntas para a gente poder depois discutir. A concepção de educação profissional e tecnológica do nosso PDI, ela é concebida a partir do trabalho como princípio educativo. Aquela máxima, né, de Saviani, caminhar na direção da superação entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução geral, sem separar o conhecimento teórico do conhecimento prático, voltando-se para a formação do homem integral. Entendendo-se o trabalho como uma forma autônoma de interferência do homem na realidade. Será que a gente está conseguindo fazer isso? Ou será que a gente, em muitos casos, continua reproduzindo a origem da educação profissional, concebida para os filhos dos desvalidos da sorte, para ensinar atividades de manufatura, né, e dando a alguns poucos privilegiados a possibilidade de se tornarem os seres pensantes? Só que o nosso PDI diz que a gente tem que combater isso. O nosso PDI diz que nós não podemos nos fundamentar somente na formação teórica dos nossos estudantes, independente se ele é do FIC, do PROEJA, do integrado, do subsequente, da graduação ou da pós-graduação. Né? Que há que se conseguir romper com essa dicotomia histórica entre pensar e entre fazer. Então, essa é uma concepção fundante para qualquer coisa que a gente for discutir aqui. Né? E uma outra questão que o nosso PDI traz, e que a Lei 11.892 traz antes ainda, né, são duas questões fundantes dos institutos federais e que tem que ser do Instituto Federal Farroupilha, que são as questões da territorialidade, né, do espaço geográfico, cultural e social que nós ocupamos, e a questão da inclusão. Né, e que são, no meu entendimento, os grandes compromissos dos institutos federais e que devem ser os grandes compromissos da nossa instituição. Já a pesquisa, né, entendida como princípio educativo, pensando do PDI, deverá se constituir formalmente em instrumento de construção e acumulação do saber, alimentando o desenvolvimento do conhecimento e a atualização do ensino. Terá prioritariamente relação direta com as demandas sociais, culturais, antropológicas e produtivas da área de abrangência do Instituto Federal Farroupilha, proporcionando o necessário retorno dos resultados para a sociedade através de ações conjuntas com a extensão. Portanto, está lá no nosso PDI. A pesquisa, ela não é um fim, ela é um princípio educativo, ela é uma ferramenta do nosso processo, daquilo que Paulo Freire, em alguns textos, chama de ensinagem. Né? E ela deve ser um instrumento vinculado às demandas sociais, culturais, antropológicas e produtivas. Né? E aí a gente pega, acho que agora não tem mais, né, Arthur? Mas a gente, pelo menos, pegava, até 2 anos atrás, alguns projetos de pesquisa propostos por nós, porque os nossos projetos eles são endógenos. Né? Nós não temos no Instituto Farroupilha ainda projetos em desenvolvimento por ações externas.
né? Projetos propostos por nós e que não conversam em hipótese alguma com absolutamente nada do que existe naquele lugar, né? E aí, como é que a gente tem um PDI que traz que isso é o nosso papel? A gente tem uma lei que diz que o Instituto tem que obedecer ao princípio da territorialidade e a gente, né, propõe projetos, investe dinheiro público. E pior do que isso, né, a gente envolve estudantes e incute na cabeça desses estudantes questões que não são relacionadas com o nosso fazer. A extensão, voltando ao PDI, a extensão, por sua vez, será o canal aberto para a interação do ensino e da pesquisa com a sociedade, fomentando o desenvolvimento de novas ações e políticas institucionais e pretende consolidar-se como espaço de aprendizagem e de contribuição para a sociedade, integrando a instituição no contexto da sua região de abrangência, ao território de novo, articulando a vida acadêmica, aquilo que a gente vive com os nossos alunos dentro do nosso campus, com aquilo que a gente chama de mundo real, né? E aí a gente, para poder provocar, né, o que o pessoal os pró-reitores vão falar na sequência, eu vou ter que falar de algumas questões que elas são espinhosas, que elas podem ser até meio doloridas para a gente, mas que nós temos que falar sobre elas. Bom, como é que a gente tem num PDI o trabalho como princípio educativo? Como é que o trabalho vem para dentro do nosso fazer a partir de profissionais que nunca estiveram inseridos no mundo do trabalho? E isso não é uma crítica a essas pessoas, mas aqui dentro nós devemos ter vários colegas, né, que tiveram uma vida acadêmica exitosa, ingressaram na graduação, da graduação ingressaram direto no mestrado, do mestrado entraram diretamente no doutorado, sem nunca ter entrado dentro de um lugar de produção. Vou dar um exemplo. Eu sou da área da produção animal, né? Então, eu fiz tudo isso na área da zootecnia. A minha pesquisa foi dentro da universidade. Eu usei todo o laboratório da universidade. Eu não conheço nenhum produtor rural da cidade na qual eu dou aula. Eu nunca botei os meus pés eu sou professora de bovino de corte, em uma propriedade que cria bovinos de corte no município que eu dou aula. Ou eu sou professora da área da engenharia, lá em Panambi. Estou dando exemplo que Panambi, né, diferente da minha região, é uma região onde a indústria é bastante desenvolvida. E eu nunca botei os meus pés em nenhuma das indústrias do município, nas quais o meu aluno vai estagiar, nas quais o meu aluno depois deverá trabalhar. Então, como é que o trabalho vai ser princípio educativo se eu nunca trabalhei? E isso é culpa do servidor? Não. A formação acadêmica no Brasil, ela permite isso a gente, né? E essas pessoas, elas têm que ser parabenizadas, porque a gente sabe o quão difícil é tu ficar um monte de tempo só vivendo de bolsa, né, de R$ 1.300 no mestrado, e eu acho que 1.800 está do doutorado, né, para conseguir cumprir todas essas etapas. Mas a instituição, ela tem que dar conta de resolver esse problema. E o servidor, ele também tem que querer dar conta de resolver esse problema, né, sob pena daquilo que nós ensinamos estar absolutamente dissociado da realidade. Aí é óbvio que o que eu vou pesquisar será algo absolutamente dissociado da realidade do lugar onde os meus alunos e as minhas alunas vivem e viverão. Uma outra questão espinhosíssima para nós, né? Como é que a gente faz essa vinculação com a realidade local quando nós temos um percentual, que eu não sei, não lembro de cabeça, mas bem significativo, de servidores que não vivem no local onde trabalham? E isso não é uma crítica aos meus colegas que se deslocam diariamente. No meu campus de origem tem um grupo de colegas que faz quase 500 quilômetros por dia, porque vão e voltam todos os dias, de Santa Maria a Alegrete. Né? Essa é a forma que eles encontraram. Agora, como que as pessoas morando em Santa Maria vão se apropriar
da realidade de um bairro chamado Vila Nova, que tem lá em Alegrete, que é um dos bairros onde a gente tem os maiores índices de violência, os maiores índices de desemprego. Como é que a gente dialoga com um aluno se a gente não conhece a realidade dele? Como é que eu proponho um projeto de pesquisa alinhado com a realidade se eu não conheço essa realidade? E quando a gente fala em conhecer, né, eu sei o quanto, né, a ciência já produziu de conhecimento e o quanto, através das leituras, a gente se apropria, sim, né, de realidades, mas existem realidades que nenhuma palavra consegue traduzir para a gente, né, e que, se ela não for vivenciada, ela não consegue ser compreendida, né? E aí acontece aquilo que a Marcelina falou, que a Nilva falou, que o Sidney falou, né? É muito fácil a gente trabalhar com bons alunos, né? Ter aluno bolsista, né, professor Arthur? A gente tem aluno bolsista, escolhe a dedo, né? Os melhores é moleza, né? Tu ir para dentro de uma sala de aula, onde tu tem uma gurizada, né, que veio de uma escola boa, que não passa fome, que só estuda, não precisa trabalhar. Moleza, qualquer um dá aula para esse povo. Agora, quando tu pega o guri que não para sentado de jeito nenhum, que é cheio de lacunas desde a alfabetização, né, que tem dificuldades até para se alimentar e que vai para a escola, porque na escola tem refeição, aí a coisa muda de figura. Agora, se eu não conhecer essa realidade, como é que eu vou obedecer o princípio da territorialidade? Como é que eu vou captar nesse lugar as demandas, trazer para dentro da instituição, incorporar isso ao meu processo de ensino, fazer a pesquisa e devolver isso para a sociedade? Então, essa é uma questão que a gente tem que discutir e que a gente tem que conseguir, de alguma forma, se não resolver, mas pelo menos minimizar, né? E ainda, né, como que a gente faz isso se a nossa formação, na maioria das vezes, né, nos ensinou que quem sabe o que tem que ser pesquisado, o que tem que ser levado para a sociedade, é a academia. Que o conhecimento científico, ele só acontece dentro da instituição. E que a sociedade não tem que dar palpite. Ora, para que tem que ter representante da sociedade civil organizada no colegiado do campus? Para que tem que ter representante da sociedade civil organizada no Conselho Superior? Por que a gente tem que participar dos conselhos municipais de educação, dos conselhos municipais de saúde, do Conselho Municipal de Agropecuária? Por que a gente tem que participar do CORED? Né? Por que a gente tem que participar dos eventos da área da gente? Por que o pessoal que é da minha área tem que estar nas exposições agropecuárias, nos eventos da agricultura familiar? Né? Por que lá o pessoal vai a Não Me Toque visitar a Expo Direto? Né? Exatamente para isso, para que a gente possa estar próximo do que está acontecendo no dia a dia e para que a nossa instituição não se torne um casulo, reproduzindo um modelo que a gente sabe, né, que em mais de um século manteve o que a gente tem até hoje, né? Muitos com pouco e poucos com muito. Né? E quando a Nilva traz ontem que o papel dos institutos tem que estar muito focado no resultado social, é isso aí mesmo. Né? E eu tenho defendido, e a gente está propondo, e nós vamos iniciar agora, esse ano, com mais ênfase, o Programa de Desenvolvimento Inicial e Continuado dos Servidores. Eu penso que, mais do que formação técnica, nós precisamos de formação política, para entender qual é o papel da gente na sociedade brasileira. Porque não existe educação, não tem neutralidade. E se a pesquisa e a extensão, elas são ferramentas do processo educativo, elas também não podem ter neutralidade. Ah, não, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Né? Porque cada vez que a gente bota uma grade na casa da gente, a gente está sendo conivente com todas essas outras questões que levam as pessoas à violência. Né? No momento em que a gente trabalha com uma lei de cotas, né, Sidney, que caminha no sentido de que a quase totalidade dos estudantes dos institutos e do nosso instituto
seja de pessoas que têm renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. O Instituto Farroupilha, o ano passado, teve quase 90%, 87,5%, se não me engano, de alunos nessa condição. Nós temos que ter a compreensão do papel social da educação profissional e tecnológica e da pesquisa e da extensão que nós fazemos. Então, são questões complicadas de se falar, são questões doloridas, mas a instituição a qual nós pertencemos foi concebida para isso. E, sendo concebida para isso, nós temos que dar conta disso. E damos em muitas escalas. A gente tem, claro, eu estou trazendo aqui as questões negativas, né, para que a gente possa, juntos, encontrar soluções. Mas o Instituto tem muitas ações positivas que transitam nesse sentido, né, da responsabilidade social que a instituição tem nas comunidades. Mas, evidentemente, a gente sempre pensa que pode mais e a gente sempre pensa que deve mais à sociedade. Certo? Então, esse momento ele é importante exatamente para isso, para que a gente possa consolidar o nosso PDI, porque tudo isso que eu estou dizendo não é fala minha. O que eu estou dizendo está na Lei 11.892 e está no PDI do Instituto. Eu sou muito feliz porque o meu pensamento, a minha ideologia, está contemplada no PDI. Evidentemente, algumas pessoas podem não se sentir representadas, mas ele representa o que a maioria da comunidade do Instituto Federal Farroupilha escolheu, né? E é nesse sentido que as nossas ações do ensino, da pesquisa e da extensão, elas têm que ser trabalhadas. Depois, ao final, né, tem dois assuntos que eu considero importantes da gente pautar. Um tem a ver com articulação ensino, pesquisa e extensão, né, que mas mais especificamente aos docentes, que é a implementação da regulamentação da atividade docente, a nossa RAD, né, que foi uma ação que a gente perseguiu e que, neste próximo semestre, ela inicia a implantação nos nossos campos. Então, eu acho que é um momento oportuno para a gente falar, porque 30 dias depois do início do ano letivo, vocês, gestores e assessores de ensino, vão ter que estar dando conta disso. Então, eu acho que o momento é legal para a gente falar. E a outra questão é o nosso processo seletivo também, né, Sidney? Que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, porque também, à luz do PDI, temos mudanças pela frente e vocês são os principais protagonistas desse processo, né? Então, com essas provocações, eu então espero ter contribuído um pouco e passo para quem? Primeiro as damas. Então, eu vou passar para que a Raquel então possa trazer as ações da extensão no Instituto Farroupilha nesse contexto. Ela está me servindo. Primeiro, deixa eu auxiliar o colega aqui, fazer meu ato de solidariedade no dia. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Sidney essa oportunidade, né, essa conversa, porque a gente tem assim, batalhado bastante, né, para que esses espaços de discussão entre ensino, pesquisa e extensão se tornem rotina, né, dentro do Instituto. E a gente que está, vocês, né, que estão lá no campus, sabem que esse distanciamento ainda existe, né, e uma das principais atividades que a gente vai desenvolver nesses anos ainda que restam, né, dessa gestão, é essa aproximação, né, entre o ensino, a pesquisa e a extensão. E quando eu comecei a pensar assim, nessa apresentação, eu e o professor Adriano, né, que é meu coordenador, a gente começou a pontuar algumas coisas e eu disse, bom, então vou ter que começar a escrever isso para mostrar para o pessoal, porque nem a gente tem tanta dimensão, né, de quantas são as atividades, né, que a gente precisa dessa interlocução, né, entre essas três esferas. Então, montei uma apresentaçãozinha bem rápida, assim, só para que a gente consiga, né, organizar o nosso pensamento. Onde é que passa? Está funcionando isso? Tá? Não. Bom, aqui eu coloquei assim, só o que a gente vai trabalhar em cada um deles, né? O Pronatec, a questão dos estágios, a extensão tecnológica, o reconhecimento de cursos, os egressos, né, e as viagens técnicas. Então, começando, né, pelo ponto mais discutido, eu acho, hoje dentro dos campos, né, e dentro da própria extensão, o Pronatec, que tem assim, tomado uma dimensão muito maior do que a gente esperava, né? Anteriormente, eu era coordenadora
do Pronatec. Então, a gente teve muitas dificuldades nesse caminho, né, do Pronatec, e muitas dessas dificuldades estão relacionadas especialmente aos cursos técnicos, né, e aí vem a nossa interlocução, a nossa conversação, né, com o ensino. E aí nós chegamos, no ano passado ainda, alguns entendimentos, né, de que, tanto no Pronatec quanto no presencial, as questões, né, relacionadas à organização dos PPCs, a própria avaliação dos alunos deveria ser a mesma, né, porque a qualidade do nosso aluno, sendo ele Pronatec ou não, ela deverá ser mantida, né. Então, e isso é uma das principais questões e dos principais, assim, que a gente tem enfrentado, é que os cursos do Pronatec não têm qualidade, né. Então, a gente tem que desmistificar isso, e para isso acho que a gente tem que tratar, né, os cursos do Pronatec na mesma dimensão que os nossos presenciais, né, irregulares. Para isso, então, a gente fez uma aproximação aí com o ensino, né, e a gente adotou, né, a Resolução 112 e a Instrução Normativa, até porque as regulamentações e as normatizações que existem pelo Pronatec não nos dão base nenhuma para essa organização curricular. Então, nos deixam livre para a gente poder pensar, né, da melhor forma que a gente quiser. Uma outra questão que foi muito debatida e que vai surgir, porque hoje praticamente todos os campos têm cursos do Pronatec, né, são as questões de estágio, né, ter ou não ter estágios em cursos do Pronatec. E aí vem a própria questão financeira. Eu não tenho na grade, não tenho recurso financeiro para ter o orientador, né. Então, isso é uma questão que a gente vai ter que avançar, né, durante esse ano, para que a gente consiga estruturar, né, uma política de estágios, né, pelo Pronatec. E aí, dentro disso, já vem, então, e a gente deverá, né, aproveitar este mesmo momento. Nós temos uma resolução, né, de 8 de outubro de 2010, referente aos estágios, né. Essa resolução, já o ano passado, a gente começou a discutir que ela deverá ser, e já temos uma proposta, né, enviada, com a maior parte das contribuições enviada pelo ensino, porque essa resolução já se passou aí, de 2010 até hoje, muita coisa aconteceu, né, muita questão aí, e a gente precisa repensar, né, e dentro dessa própria resolução a gente tem que repensar a questão das licenciaturas e a questão dos estágios dentro do Pronatec. Então, existe já um debate, né, entre os colegas da licenciatura e com o ensino a respeito da questão de formulários, do encaminhamento que a gente vai dar nisso. Então, não digo na próxima reunião do CODIR, mas no máximo na reunião de abril, essa nova resolução dos estágios deverá passar pelos diretores para que a gente consiga aprovar ela no Consup, né. E também tem uma outra discussão que tem, assim, surgido bastante, que é a questão do uso do agente de integração. O que é o agente de integração, né? Aquele interlocutor. Aqui a gente tem o CIE, né? O que mais a gente utiliza. E aí tem prefeituras que gostariam que fossem feitos pelo agente, não por nós. O que a gente adotou, né, está aberto à discussão, obviamente. A gente já ouviu, né, tanto lado, todas as partes, né? Hoje a gente não utiliza por uma questão de organização institucional e também por uma questão financeira, porque para eu utilizar o agente de integração, eu tenho que fazer uma licitação e tenho que pagar um valor aluno para esse agente de integração. Esse custo hoje a gente não tem, mas a gente tem lá a pessoa no setor de estágio, né? Então, a gente não, assim, a gente orienta que, mesmo utilizando, né, o agente de integração, porque a gente não, se quiser usar, pode usar, né, e em muitos casos a gente tem usado. Só que daí ele vai seguir as regras, né, que nós temos na nossa resolução. Inclusive os formulários, né, o próprio termo de cooperação, eles vão utilizar os nossos modelos, né, mas isso é uma questão que já vem surgindo bastante nessa discussão, então a gente vai ter que, em algum momento, né, sentar e discutir isso, e esse momento deverá, né, ser bem logo.
A questão da extensão tecnológica, a gente está aí para a próxima reunião do CODIR, a gente já vai estar encaminhando o regulamento das atividades nos laboratórios de ensino, pesquisa e extensão, né, e produção, o LEPEP, e também o regulamento sobre as atividades práticas profissionais, que aí eu acho que a gente vai estar dando um passo bem significativo, né, consolidando, né, os LEPEPs como um espaço de aprendizagem, né, e realmente de aprendizagem, porque eu acho que isso vai aproximar bastante, né, essas ações da extensão, pesquisa e ensino. E também a gente está numa discussão, né, especialmente, aí, inicialmente, né, com o Arthur, a respeito das empresas júniores e incubadoras. Então, isso também já virá, né, meio logo essas discussões em nível de campus. Outras ações que a gente tem feito, né, e que isso envolve diretamente, né, as questões do ensino. O registro de curso junto a conselhos de classe profissional. Né, esses encaminhamentos eram feitos pelo Odair, né, e geralmente vinha da direção de ensino, né, a solicitação do reconhecimento, né, desses cursos. O programa de acompanhamento de egressos, né, que foi aprovado o ano passado, então esse ano ele deverá vir com bastante energia, né, que vai nos consumir esse ano. A gente já tem ali o sistema e ele deverá já ser implantado, né, nesse primeiro semestre. Também uma questão que tem aflorado bastante nos últimos 2 anos é a questão do projeto Rondon. Né? Vários campos, começou com São Borja e São Vicente, e hoje muitos dos nossos campos estão envolvidos com essas atividades. Então, a proposta é se criar um núcleo, né, na reitoria que oriente essas ações, porque hoje as ações estão indo diretamente do campus para o Ministério da Defesa. Né? E a gente quer fazer isso como uma ação realmente institucional, até para que a gente encaminhe os projetos através, né, de um núcleo para se fortalecer, né, essa atividade. Também a questão dos cursos binacionais. Né? O ano passado a gente formou a turma que a gente tinha lá em Artigas, né, e Quaraí. Então, esse ano a gente já tem uma estrutura lá que foi possível organizar através do Pronatec, que é o Centro de Referência de Quaraí, mas que as atividades, um dos objetivos, né, dessa estrutura lá é o desenvolvimento das ações binacionais. Então, a gente vai ter que começar a já discutir, né, com mais teor essas questões. E as visitas técnicas, que desde quando eu estava no campus também a gente não sabia quem faz, quem não faz. Né? Na organização está aqui a responsabilidade da extensão, daí muitas vezes é feita pelo ensino, em conjunto com a extensão. Então, acho que a gente vai ter que regrar um pouco essa atividade, né, para que os encaminhamentos sejam feitos da melhor forma possível, porque a gente está trabalhando diretamente com um aluno. Né, e quando a gente fala em visita técnica, a gente está colocando um risco, né, maior, porque a gente está, no mínimo, se deslocando com esses alunos para algum lugar. Então, a gente tem que ter bastante consciência nisso, e até indo ao encontro, né, do que o próprio Paulo colocou. Aí a gente, por desconhecimento e por não ter uma normatização sobre essa atividade, a gente pode causar algum tipo, né, de constrangimento, não só para os nossos alunos, como também para os servidores. Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa discutir. E eu acho que os pontos seriam isso. A gente fica aberto para perguntas, né? Não sei como é que vai ser depois, se vai ser agora, se vai ser depois. A nossa equipe hoje da ProEx, eu, o professor Adriano Fontoura, a Maria Lúcia, que é responsável pelos estágios, o Rafael Bonandimã e a Aline. Né? Hoje a nossa estrutura é essa, e aí futuramente a gente vai ampliar, né, a nossa equipe, porque ela é muito enxuta. Mas nós nos colocamos, né, à disposição. Aí o nosso e-mail está proex@farroupilha. E estamos aí abertos, né, à discussão. Acho que agora então o Arthur fala e depois a gente abre para perguntas. Obrigada. Obrigado, Raquel. Eu passo de imediato para o Arthur. Tudo, não é? Mas por que a gente está falando, e aí eu vou puxar para o meu assado a brasa, por que falar de pesquisa para gestores e assessores do ensino? Né? A gente entende que a pesquisa
né, e aí trazendo lá do Paulo Freire, da pedagogia da autonomia, né, não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Né? No momento que a gente entende que o nosso objetivo formativo, enquanto Instituto Federal Farroupilha, é a formação do cidadão integral, do cidadão crítico, não é? A gente tem que promover, dar subsídios para que esse aluno cresça. E a gente sabe que a pesquisa ela está focada muito mais nas perguntas do que propriamente nas respostas. No momento em que tu tem um ensino reprodutivista, em que tu dá respostas prontas e o aluno apenas decora, não é? Ele vai ser um mero reprodutor. No momento que tu pega e tu permite que o aluno questione, e o professor se questione também, a gente dá liberdade, dá autonomia aos nossos estudantes. Não é? Nós, da Pró-Reitoria, temos uma articulação bem boa, bem positiva com a equipe da Pró-Reitoria de Ensino. Não é? E aí a fala para vocês especificamente é que vocês são os articuladores lá na ponta. Vocês são os gestores e assessores que estão lá e que conhecem a realidade e que sabem que muitas vezes os nossos professores não têm a formação ou não têm a habilidade ou interesse em realizar pesquisa. E vocês é que têm que motivar esses nossos professores, principalmente, os docentes, e técnicos administrativos, porque hoje em dia os nossos regulamentos de pesquisa permitem que também técnicos administrativos realizem projetos de pesquisa com os nossos estudantes. Não é? Então, vocês têm que articularem ações, motivarem os nossos servidores para que realizem projetos de pesquisa. Hoje, por questões também burocráticas administrativas, os projetos, as atividades de pesquisa são organizadas em projetos. E isso limita o número de participantes, o número de alunos participantes. O nosso interesse, isso a gente traz no PDI e nos novos regulamentos da atividade de pesquisa, que já foram apreciados pelo CODIR e em breve serão aprovados pelo CONSUP, não é? A gente traz a questão da pesquisa acontecendo dentro da sala de aula, para viabilizar a pesquisa como princípio, como prática educativa, sim. Trazer, a gente tem, felizmente a gente teve a oportunidade de enviar um colega do Instituto Farroupilha para fazer uma experiência nos colleges canadenses, e eles têm no Canadá uma coisa muito positiva, é importante a gente trazer as experiências positivas que a gente enxerga. Eles fazem pesquisa com demandas do setor produtivo dentro da sala de aula. Uma turma do curso técnico em administração, ela é envolvida integralmente, toda a turma, dividida em equipes, para resolver um problema de uma empresa que está lá no setor produtivo. Né? Para os alunos, o que é importante? É importante, a gente tem já um elo com o setor produtivo, é uma demanda que existe, não é? E nós temos a possibilidade dos nossos estudantes estarem desenvolvendo, buscando, né, soluções para problemas que muitas vezes, se fosse uma aula tradicional, expositiva, o aluno não teria contato. Não é? Deixa eu só ver o que tem mais aqui. Essa questão de permitir que os nossos estudantes, desde o ensino técnico, tenham acesso à pesquisa, não é? Ela vem para contradizer, digamos assim, aquilo que se tem durante a construção da divisão do ensino tradicional. A pesquisa, hoje, para muitos, ela é direcionada exclusivamente a ensino de pós-graduação. Ah, não, pesquisa faz-se na pós-graduação. No ensino técnico tu não faz, na graduação talvez, mas pesquisa na pós. E aí, por que a gente tem essa visão? Né? Porque a pós-graduação é para poucos e bons. Né? Se tinha essa visão antiquada que pós-graduação era para poucos e bons. E a pesquisa ela é libertadora. Né? Ela permite que a pessoa se questione e busque soluções para problemas que talvez ainda não estejam postos. Não é? E a gente, no momento que tenta trazer a pesquisa para o ensino técnico, a gente tenta libertar também, né, criar o formador de opinião, criar o crítico, não é? Desde o ensino técnico. Esse é o nosso objetivo. E no momento que a gente tem a função de formar e bem formar cidadãos autônomos, críticos, não é? E condizentes com a nossa realidade, hoje o mundo ele é globalizado, né? A gente consome produtos de todas as origens do mundo inteiro e a facilidade de transporte, de locomoção, nos permite que estejamos hoje aqui, amanhã em Tóquio e, sei lá. A gente tem que pensar
nessas questões internacionais. E a gente tem, dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, assessoria de Relações Internacionais do Instituto. E, conjuntamente com a Pró-Reitoria de Ensino, a gente promoveu uma ação durante a reestruturação dos PPCs dos cursos, né, que vocês encabeçaram esses processos nos campos, né, e parabenizo vocês pelo excelente trabalho desenvolvido. Nós tivemos uma redução, né, depois o Sidney pode me ajudar na explicação, uma redução da carga horária do ensino de idioma estrangeiro, né, de língua estrangeira moderna, dentro das matrizes curriculares dos cursos, para viabilizar um sonho nosso da Pró-Reitoria de viabilizar a criação dos núcleos de ações internacionais em cada campus. Esse projeto ele já está sendo construído, ele foi construído durante o segundo semestre do ano de 2014, agora vai ser finalizado e pretendemos colocar em prática ainda, agora no primeiro semestre de 2015, que cada campus possuirá um núcleo com os professores de línguas associados, onde serão ministrados cursos de idiomas, não objetivando como é que me fugiu a palavra? A competência não, nós buscamos a proficiência e não a... Não. Isso. O objetivo não é oferecer o suporte instrumental, e sim a fluência no idioma. Né? Então, a parte instrumental a gente pretende oferecer dentro da grade curricular do curso, em horário regular, e aí a fluência a gente pretende buscar via a oferta desses cursos, via os núcleos de ações internacionais. Não é? A gente teve que dar uma paradinha agora nesse processo no final do ano. O nosso assessor ele saiu para afastamento, para doutorado. Né? Agora a gente tem uma nova pessoa já incumbida da função. Vamos retomar os trabalhos e pretendemos já dar início no primeiro semestre de 2015. Basicamente, o que nós temos, por enquanto, de ações são essas, né, articuladas com o ensino especificamente. Né? E aí eu fico à disposição para colaboração, contribuição de vocês. Né? A gente pretende colocar a Pró-Reitoria como um canal aberto de comunicação. Né? Eu costumo brincar, a gente tem que procurar mudar a imagem da Pró-Reitoria de Pesquisa. Hoje a gente tem que, basicamente, quando a Pró-Reitoria de Pesquisa ela entra em contato, é para cobrar alguma coisa. Né? Um relatório de pesquisa que não foi entregue, uma comprovação de um uso de recurso que não foi bem realizado. E a gente tem que inverter essa lógica e se colocar como uma espécie de... Como o Paulo comentava hoje mais cedo, de que nós temos que formar. Nosso objetivo é dar subsídios para o bom trabalho. Né? Então, por favor, se tiverem dúvidas, seja hoje, seja em qualquer oportunidade, entrem em contato com a Pró-Reitoria de Pesquisa. Bom, a professora Carla, né, a gente está promovendo, né, não tem tanta articulação com o ensino, mas vai ser uma novidade que nós pretendemos implantar, o fomento aos projetos de pesquisa este ano. Ele vai deixar de ser realizado com pagamento com depósito na conta do pesquisador, em parcelas, e sim a descentralização do recurso via cartão pesquisador. Nos mesmos moldes que o CNPq usa, o Instituto Federal Farroupilha também passará a usar. Então, cada pesquisador que tiver um projeto de pesquisa, né, e pleitear recursos, ele vai receber um cartãozinho e vai poder pagar todas as despesas, incluindo despesas de bens de capital, né, não só de consumo, bens de capital também com o cartão pesquisador, né, no limite de até R$8.000. Tá? Por enquanto é isso, fico à disposição. Obrigado. Ótimo, obrigado. A ideia era essa mesmo, né? Só levantar algumas questões. A professora Carla se encarregou de levantar as questões mais espinhosas, né? Mas daquilo que nos envolve mais diretamente nesse momento, e com certeza mais questões vão surgir. Eu só quero bem rapidamente reforçar até algumas questões que os colegas trouxeram, e a ideia desse diálogo, que como o Arthur bem colocou, deve ser alavancado dentro do campus, né? Que é o compartilhamento das responsabilidades. Por uma questão organizacional, e isso seria impossível concentrar, a gente tem setores diferentes, com atribuições diferentes, responsabilidades diferentes, mas nenhum de nós tem a dominialidade sobre a atividade fim. Ou seja, o estágio, como a Raquel bem colocou, o estágio não pertence ao pró-reitor de ensino, à pró-reitoria de extensão, ao diretor de extensão, não pertence ao professor, o estágio pertence ao aluno.
E o estágio está ocorrendo em sala de aula, integralmente, e ele só pode ser realizado se tiver um convênio, que precisa uma articulação externa, que precisa uma atividade. Ou seja, é o mínimo necessário para um estágio minimamente qualificado que haja uma articulação. A partir do momento que a gente fala ou ouve, o estágio é com a extensão, vai lá, se vira, a gente está errando. A partir do momento que o colega da extensão às vezes fala isso, a gente está errando. Por quê? Porque a gente precisa sentar e dar o encaminhamento certo, né? O aluno fica perdido nesse caminho, embora a gente tenha a vontade de dizer o contrário. Ou seja, nesse momento a gente tem a responsabilidade do convênio, do contrato, tudo dentro da extensão que tem essa incumbência. Então, compete a nós, enquanto gestores do ensino, fazer esse diálogo, né, verificar e saber também respeitar as necessidades, porque assim como a gente tem uma série de burocracias e regulamentos para garantir a lisura do processo, também nessas questões, ainda mais envolvendo empresas, etc., é necessário ter. Ou seja, que a gente compreenda isso, né, que o projeto de pesquisa não é do professor. O ano passado eu ouvi um negócio que para mim foi o ápice do absurdo. O aluno, num curso de 1 ano e meio, ele não concluiu o curso porque ele não pôde ser aprovado, porque ele não entregou o trabalho de conclusão de curso. Certo? Certo. É um aluno que entra para índice de retenção. Qual foi o motivo da não entrega do trabalho de conclusão do curso? Ele não conseguiu concluir a pesquisa. Ainda a fundo, por que ele não conseguiu a pesquisa? Porque ele estava envolvido com a entrega do relatório do projeto de pesquisa do professor dele. Até aí, né, até vai. O pior é que o professor dele, do qual ele era bolsista no projeto de pesquisa, estava com um projeto de pesquisa numa área X. Coincidentemente, ou não, a área de pesquisa do doutorado do professor. E o projeto de pesquisa no curso, era um curso subsequente, era um projeto de pesquisa com completamente outro tema, outro sentido, cujo orientador era o mesmo professor bolsista. Gente, isso num curso de 1 ano e meio, botar um aluno, tocar 2 projetos de pesquisa e exigir que entregue relatório. Me apavorei, né? Porque o que impedia de então ele usar o projeto de pesquisa que estava fazendo lá pela projeto de pesquisa como o TCC do curso? Né? Nós temos que admitir, alguém falhou nesse processo e com certeza não foi o aluno. Né? Fomos nós. Não vamos sair agora catando quem falhou, mas é um negócio que a gente não pode permitir que continue acontecendo. E essa é a ideia do nosso diálogo, da nossa construção. A Raquel trazia bem a questão do PPC, dos Pronatecs, enfim, e resgatando a Resolução 102. A Resolução 102 trata das diretrizes institucionais para os cursos técnicos do Instituto Federal Farroupilha. E não faz distinção se é ProEja, Pronatec, EAD, Educação do Campo, Indígena, Subsequente, é curso técnico. E os Pronatecs, no caso que aqui a Raquel está falando, os Pronatecs concomitantes ou subsequente, estão lá dentro. Tem um capítulo específico sobre o estágio que durante todo o processo de discussão dessa parte foi chamada para a reitoria de extensão, na época a Malu participou bastante, o Odair, e foi dialogado e foi construído, e está lá escrito. Né? Então, é importante e necessário que o coordenador de Pronatec no campus também tenha conhecimento dessa resolução, ou que chegue até nós e a gente possa dar esse subsídio. Um outro item bem importante para a gente aprofundar o diálogo no campus é a questão dos núcleos de produção, né? Os LEPEPs, que também acontece. O professor pede para o diretor de ensino para ir fazer um experimento num lugar X e tem movimento X, Y, Z, Z, Z. Isso num campus com quase um latifúndio. Sobre uma ação que está sendo desenvolvida no campus, tem uma unidade de produção, como a professora Carla falou, que trata daquilo. Não podia usar porque não sei quem estava usando a unidade de produção com projeto de extensão que era o mesmo do tema que o professor... Enfim,
é a questão do diálogo. Ou então o professor vai lá dar aula de bovinos e passa o slide de como é que funciona o açougue na China, enquanto que tem um batedor dentro do campus, uma pocilga, enfim. Né? Precisamos retomar isso, como a Raquel utilizou, acho que a frase que resume isso: unidade de ensino e aprendizagem, que envolve o ensino, a pesquisa e a extensão. E aí envolve a empresa júnior, a incubadora e tal, que muito bem vai ser tratado. E na pesquisa, como o Arthur bem colocou, essa vinculação dos projetos de pesquisas, da internacionalização, nós precisamos aproximar, porque é uma ação fantástica. Né? Queria eu, no meu ensino médio, ter tido a oportunidade de ir para o Canadá conhecer o college. Né? Só que pegar o aluno, botar dentro do ônibus, do avião, mandar 3 meses para os Estados Unidos, para o Canadá, para a China, né? Literalmente foi para a China, né, Arthur? Isso é ótimo e vamos continuar fazendo. Mas esse aluno volta e ele tem uma vida acadêmica. E aí, quando volta, nós falávamos outro dia com o Arthur, não pode chegar e dizer, isso é com ensino. Aí chega lá no registro acadêmico, o pessoal, o Delmar lá, né, eu vou cadastrar, o aluno traz um monte de documento, ele não sabe o que pode validar, o que foi acordado, qual é o plano. Então, é uma ação muito boa, mas que, inevitavelmente, precisa ser feita de forma coletiva e dialogada. E se às vezes o diálogo não se afina, esse não é o problema, a gente senta, né? Senta, chama os dois. Uma ação que nós combinávamos outro dia, comentei rapidamente com a Raquel, o Arthur, a gente tem os comitês assessores, né? O CAEM e o CAPEP, que é os dois. Né? Chamar os dois comitês assessores para fazer essa discussão e aparar as arestas em busca do benefício da qualidade. A pós-graduação, né, questão das licenciaturas, para o reconhecimento dos nossos cursos, né, é essencial termos isso afinado, e as ações internacionais, o famoso NAI, né, que vinha apavorando todo mundo, que é uma ação importante e que precisa, ao meu ver, apenas de alguns esclarecimentos maiores dentro dos campos, né, do objetivo específico de cada ação, e que não inviabiliza o demais. Então, só reforçando esses itens, né, abro para todos para que possamos dialogar com a Carla, com o Arthur, com a Raquel, nas dúvidas mais emergenciais que vocês possam ter.